Eu sempre soube que os sonhos eram mais do que meras imagens noturnas. Desde pequeno, as visões que me visitavam enquanto dormia eram intensas e vívidas. Eu sou José, filho de Jacó, e minha vida foi marcada por eles de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Quando meu pai me presenteou com aquela túnica colorida, sabia que não era apenas um símbolo de seu amor, mas também um prenúncio das dificuldades que me aguardavam. Enquanto meus irmãos, consumidos pela inveja, tramavam contra mim, eu sentia um peso no coração. Eles não entendiam o que eu sabia. Os sonhos que eu tinha não eram apenas para mim, mas para todos nós. O dilema começou a se desenrolar quando, em uma dessas noites inquietas, sonhei que me via em meio a feixes de trigo. Meu feixe se erguia, enquanto os feixes de meus irmãos se curvavam diante de mim. Ao contar-lhes sobre essa visão, percebi o olhar de desprezo em seus rostos. Como eu poderia ser o escolhido? A hostilidade crescia, e me vi em um abismo de solidão. O que eu via como um presente divino, eles consideravam uma ameaça. Essa era a essência do meu dilema. Como lidar com a rejeição e a traição de quem deveria me amar e apoiar? Quando fui lançado na cisterna, a escuridão me envolveu como um manto pesado. O eco da traição ressoava em meus ouvidos, e por um momento a esperança parecia ter se esvaído. Mas, mesmo ali, no fundo da cisterna, lembrei-me dos sonhos. Eles eram meu consolo e minha força. O que parecia ser um fim poderia ser, na verdade, um novo começo. Como eu poderia interpretar esses sinais? O que Deus estava tentando me mostrar? Enquanto me preparava para o que estava por vir, percebi que os sonhos eram apenas o primeiro passo. Eu precisava entender o que significavam, não apenas para mim, mas para aqueles ao meu redor. A vida estava prestes a me levar em direções inesperadas, e eu estava determinado a descobrir o propósito maior que se escondia por trás de cada visão. A jornada estava apenas começando, e eu precisava estar pronto para enfrentar os desafios que se apresentariam em meu caminho. A escuridão da cisterna envolvia-me como um manto sufocante, e o eco da traição ainda reverberava em minha mente. Os rostos de meus irmãos, antes tão familiares e próximos, agora eram sombras de um passado que se tornava cada vez mais distante. O cheiro de terra úmida e a umidade do ar me lembravam que a solidão não era apenas física, mas também emocional. Eu sentia um peso no peito, uma mistura de tristeza e confusão. O que eu havia feito para merecer isso? Era apenas um sonhador, alguém que via além do que os outros podiam enxergar. Enquanto a luz do dia começava a se esvair, um novo temor se instalou em mim. E se ninguém viesse me resgatar? E se aqueles que um dia foram minha família decidissem me deixar ali, à mercê da escuridão? O medo se transformou em desespero, e lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Mas, mesmo em meio à dor, uma pequena voz dentro de mim sussurrava: lembre-se dos sonhos. Eles eram a única luz que me restava. Foi então que a imagem de um dos meus sonhos mais recentes surgiu em minha mente. Eu estava diante de um faraó, interpretando seus sonhos e sendo elevado a uma posição de grande importância. Era uma visão tão clara, tão vibrante. O que significava? Eu estava prestes a ser testado de uma maneira que nunca imaginei. A ideia de que meu destino poderia estar ligado a esses momentos de aparente desgraça começou a se formar em minha mente. As horas se arrastaram, e a solidão começou a se transformar em um tipo de resistência. Quando finalmente ouvi o som de passos se aproximando, meu coração disparou. Uma luz fraca irrompeu na escuridão quando os homens de mercadoria que passavam pela região decidiram verificar a cisterna. Eles se aproximaram, e em um instante eu fui puxado para fora, como um peixe fora d'água. O ar fresco me atingiu como um soco no estômago, e eu mal consegui processar o que estava acontecendo. Olha o que encontramos aqui!
Um dos homens exclamou, rindo. Um prisioneiro de sorte! Eu olhei ao redor, confuso, e logo percebi que eles planejavam me vender como escravo. A angústia tomou conta de mim. Era um novo tipo de traição, não apenas por parte dos meus irmãos, mas agora por estranhos que não conheciam minha história. Enquanto eles conversavam sobre o preço e as negociações, uma parte de mim queria gritar, protestar. Mas o que poderia eu dizer? Ninguém se importava com os sonhos de um jovem, apenas o que podiam ganhar com a minha captura. Naquela mesma noite, fui levado para o Egito. A paisagem mudou drasticamente. As palmeiras balançavam suavemente ao vento e o calor era intenso, quase abrasador. Meus sentimentos estavam em conflito. Por um lado, havia um desespero profundo por ter sido separado da minha família, mas por outro, uma centelha de esperança começava a brilhar dentro de mim. O Egito era uma terra estranha, mas talvez fosse também uma terra de oportunidades. Caminhando ao lado de outros escravos, sentia o peso da história se desenrolando nas minhas costas. Olhando para os rostos sem vida ao meu redor, percebi que eu não era o único a carregar sonhos não realizados. Havia outros como eu, sonhadores em busca de um propósito, mesmo que a esperança estivesse quase perdida. Enquanto os guardas nos empurravam para o mercado, uma mulher se aproximou. Seus olhos eram penetrantes e cheios de uma sabedoria silenciosa. Ela me observou por um momento e nossos olhares se cruzaram. Algo nela me fez sentir que ela poderia entender. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim e eu sussurrei. Eu tenho sonhos. Sonhos que podem mudar tudo. Ela sorriu suavemente, mas não disse nada. O silêncio entre nós parecia carregar um peso imenso, e eu soube que eu não estava sozinho. Mas a tensão do momento era palpável. O mercado estava cheio de gritos e negociações, e eu me sentia como um pedaço de carne à mercê de compradores e vendedores. Quando o leilão começou, o medo tomou conta de mim novamente. Eu estava prestes a ser vendido, mas havia uma determinação crescente dentro de mim. A cada grito de venda, eu me lembrava de quem eu era e do que havia sonhado. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Eu não permitiria que a traição e a dor definissem minha jornada. O que quer que me aguardasse, eu estava determinado a descobrir o que os sonhos realmente significavam, tanto para mim quanto para aqueles que cruzariam meu caminho. O leilão estava em pleno andamento, e eu sentia o chão tremendo sob meus pés, como se a terra quisesse me engolir. Ouvia os gritos dos compradores, suas risadas cruéis misturadas ao som de moedas tilintando. Cada vez que meu nome era mencionado, um frio percorria minha espinha. Eu era um objeto à venda, reduzido a um número, a um preço. O sentimento de desespero se transformou em um turbilhão de emoções que lutavam dentro de mim. A traição de meus irmãos ainda pesava em meu coração, mas agora era acompanhada pela sensação de impotência diante de um destino que parecia decidido por outros. A mulher que me observava no mercado não se afastou. Ela parecia estar esperando por algo, e eu a observava furtivamente enquanto a cena ao meu redor se desenrolava. O leiloeiro ergueu as mãos para chamar a atenção, e eu percebi que o momento de ser leiloado estava se aproximando. O que eu faria se fosse vendido? Como poderia escapar de uma vida de servidão? Essas perguntas martelavam em minha mente, e o medo começou a se misturar com uma determinação crescente. Eu não podia simplesmente aceitar meu destino. Eu tinha que lutar. No entanto, o que significava lutar em uma situação como aquela? Eu não tinha poder, não tinha aliados. O que poderia fazer para mudar o que parecia inevitável? Enquanto os compradores avaliavam os outros escravos, uma ideia começou a se formar em minha mente. Se eu pudesse chamar a atenção de alguém, talvez pudesse mudar minha sorte. Mas isso exigiria coragem, algo que estava começando a escassear à medida que o leilão avançava.
O leiloeiro anunciou meu nome, e um silêncio pairou sobre a multidão. Eu estava diante de estranhos que viam apenas uma mercadoria, ignorando a alma que ainda lutava por liberdade dentro de mim. O olhar daquela mulher ainda estava fixo em mim, e, por um breve momento, senti que era ela quem poderia me entender. Quando o leiloeiro começou a descrever minhas características, eu fechei os olhos e respirei fundo. Não poderia permitir que essa situação me definisse. Senhoras e senhores, ele bradou. Apresento-lhes este jovem, forte e saudável, perfeito para qualquer tarefa. Um verdadeiro achado. As palavras dele ecoavam como um grito vazio. Eu estava prestes a ser reduzido a um achado, uma mercadoria que seria jogada de um lado para o outro. Nesse momento, uma onda de raiva e desespero tomou conta de mim. Sem pensar, ergui a voz. Eu não sou um objeto. Eu sou um sonhador. Tenho sonhos que podem mudar tudo. O murmúrio no mercado cresceu, e as cabeças começaram a se virar em minha direção. O leiloeiro olhou surpreso, e a mulher de olhos penetrantes sorriu, mas havia um toque de preocupação em seu olhar. O que eu havia feito? Eu poderia ter selado meu destino, ou talvez, apenas talvez, tivesse acendido uma faísca de interesse. O que você está dizendo, garoto? Perguntou o leiloeiro, tentando recuperar a situação. Não se esqueça de seu lugar. Mas já era tarde. O que eu havia dito ecoou nos corações de alguns dos presentes. A multidão começou a murmurar, e eu percebi que havia algo mais em jogo. Aquele momento era crucial. Eu poderia ser visto não apenas como um escravo, mas como alguém com potencial. Alguém que poderia ser mais do que suas circunstâncias. E se essa mulher, com seu olhar cheio de sabedoria, pudesse me ajudar a realizar meus sonhos? O leiloeiro hesitou, e a tensão no ar era palpável. Um homem corpulento se aproximou, olhando para mim com um misto de curiosidade e desprezo. Ele era um comprador de escravos notório, conhecido por sua crueldade. Mas, em vez de me rebaixar, eu mantive meu olhar firme sobre ele. Eu posso interpretar sonhos, declarei, a voz tremendo, mas decidida. Eu posso trazer sorte e prosperidade. A multidão se agitou. O homem corpulento olhou para mim, avaliando a possibilidade de que eu realmente pudesse oferecer algo mais do que trabalho duro. Então, ele se virou para o leiloeiro. Quanto ele custa? Perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. O leiloeiro, percebendo a mudança na dinâmica, logo começou a negociar um preço inflacionado. Eu sentia as tensões crescendo, não apenas em relação ao meu futuro, mas também nas reações dos outros ao meu redor. Alguns compradores estavam intrigados, enquanto outros se mostravam céticos. Eu precisava agir rápido, mas como? A mulher, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Com um olhar decidido, ela se dirigiu ao homem. Eu o quero, afirmou, sua voz firme e clara, como se não houvesse dúvida em sua mente. O homem corpulento franziu a testa, surpreso pela ousadia dela. A multidão ficou em silêncio, aguardando o desfecho. Eu podia sentir a esperança crescendo em meu peito. O que significaria ser comprado por alguém que acreditava em mim? O leiloeiro, percebendo a oportunidade, rapidamente começou a negociar com ela, enquanto eu a observava, sentindo uma onda de gratidão e expectativa. Essa mulher parecia ser a chave que eu precisava para abrir as portas de um novo destino. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza pairava sobre mim. O que ela esperava em troca? E estaria eu realmente pronto para enfrentar o que viesse a seguir? Enquanto o mundo em torno de mim girava em uma dança frenética de vozes e negociações, eu soube que aquele momento poderia ser o ponto de virada da minha vida. A tensão era palpável, e o futuro se desenrolava diante de mim como um tecido emaranhado, cheio de possibilidades e desafios a serem enfrentados. O leiloeiro começou a negociar com a mulher,
e eu sentia meu coração acelerar. Era como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo se arrastando enquanto eu esperava por sua decisão. O homem corpulento, visivelmente irritado, observava a cena com um olhar ameaçador, e a tensão entre os dois compradores se tornava cada vez mais palpável. Eu sabia que a mulher estava arriscando, e isso me enchia de uma mistura de esperança e temor. Quando o leiloeiro finalmente anunciou o preço, a mulher não hesitou. Ela se adiantou, retirando uma bolsa de couro e contando as moedas com uma precisão que me deixou sem palavras. O murmúrio da multidão cresceu mais uma vez, agora repleto de especulações e curiosidade. O homem corpulento não parecia disposto a ceder facilmente. Ele se aproximou dela, seu tom de voz carregado de desprezo. "Você realmente acha que precisa dele?" disse ele, com um sorriso sarcástico. "Ele é apenas um escravo, uma peça de um jogo muito maior." Ela não se deixou intimidar. Olhando diretamente em seus olhos, respondeu com firmeza: "Ele é muito mais do que isso. Ele tem potencial, e eu reconheço isso. Você pode ter força, mas não pode comprar o que ele possui dentro de si." Aquelas palavras reverberaram em mim, como um hino de resistência. Eu sentia a coragem crescendo em meu interior. O homem corpulento, por um momento, hesitou, mas logo sua expressão se transformou em raiva. "Se você quer, então que assim seja. Mas você vai se arrepender. Ele não é nada além de um fardo", retrucou antes de se afastar, furioso. O leiloeiro, percebendo que a mulher estava decidida, anunciou que a venda estava concluída. O som do martelo batendo ecoou como um sino de liberdade em minha mente, e, por um momento, tudo pareceu se silenciar. Eu havia sido comprado, mas não como um objeto. Fui escolhido, e isso mudava tudo. Enquanto a mulher se aproximava, seu olhar era intenso e cheio de determinação. Não havia dúvida em sua expressão. Ela queria me ajudar. Eu não sabia o que esperar a seguir, mas uma onda de gratidão me envolveu. "Vamos", disse ela, estendendo a mão. "Você está seguro agora." A sensação de liberdade estava ali, à porta, mas o peso da incerteza ainda pairava em minha mente. O que ela esperava de mim? Como eu poderia retribuir? Aquelas perguntas se agigantaram em meu peito, mas o alívio de ter escapado do leilão, mesmo que por um triz, era quase avassalador. Enquanto a mulher me guiava para fora do mercado, eu olhei para trás. A multidão ainda estava lá, mas agora eu não era mais apenas um objeto. Eu era um sonhador, e por mais que a estrada adiante fosse incerta, eu tinha um novo propósito. Uma chance de lutar por minha liberdade, não apenas física, mas também emocional e espiritual. Ela me levou a um lugar mais afastado, sob a sombra de uma árvore frondosa. Ali, a atmosfera era mais tranquila, e eu finalmente consegui respirar. Meus sentimentos estavam à flor da pele. A mulher virou-se para mim. Seus olhos eram como um mar profundo, e eu vi um reflexo de esperança ali. "Você se mostrou corajoso hoje", disse ela, sua voz suave. "O que fez foi importante. Você não deve esquecer do que é capaz." Aquelas palavras penetraram em meu coração. Eu tinha enfrentado o meu maior medo, e agora, com a ajuda dela, eu poderia começar a trilhar um novo caminho. O peso da traição de meus irmãos ainda estava presente, mas agora havia uma nova luz, uma nova possibilidade. E mesmo que o futuro fosse incerto, eu estava disposto a lutar por ele, a sonhar e a realizar. Naquele momento, eu percebi que a verdadeira luta não era apenas escapar da escravidão, mas encontrar a liberdade dentro de mim. Era hora de deixar de ser um objeto e começar a ser um agente de meu próprio destino. A mulher sorriu, e pela primeira vez, eu vi não apenas compaixão em seu olhar, mas também um convite. O convite para que juntos lutássemos por um futuro
onde os sonhos se tornam realidade, e eu sabia que estava pronto para isso. Enquanto caminhávamos sob a sombra daquela árvore, a mulher começou a me contar sobre sua vida, suas lutas e suas vitórias. Cada palavra dela ressoava como um eco do que eu havia vivenciado, um lembrete de que a liberdade não se limita ao corpo, mas se estende à alma. No entanto, em meio a essa nova esperança, a realidade de minhas ações passadas ainda pairava sobre mim como uma nuvem escura. Eu me lembrei de meus irmãos, da traição que havia cometido contra eles. A ambição que me levou a fazer escolhas erradas me assombrava, e a ideia de que poderia um dia enfrentar as consequências de meus atos me deixava inquieto. A mulher, percebendo meu silêncio, perguntou o que me preocupava. Eu temo o que está por vir. O que fiz no passado pode voltar para me assombrar. Ela sorriu, mas havia uma seriedade em seu olhar. O passado não define quem você é, mas as escolhas que você faz daqui para frente. A misericórdia divina é um presente, mas também é um chamado à responsabilidade. Aquelas palavras reverberaram em meu ser. Eu sabia que a justiça divina era implacável, mas também sabia que havia espaço para a redenção. Assim como a mulher havia me oferecido uma segunda chance, eu também poderia buscar a reparação por meus erros. E se a misericórdia de Deus é maior do que nossas falhas, então talvez eu pudesse encontrar um caminho para a reconciliação. Dias se passaram, e a mulher se tornou minha mentora. Juntos, começamos a trabalhar em uma pequena comunidade, ajudando aqueles que eram marginalizados e oprimidos, buscando justiça para os que não tinham voz. Cada ato de bondade e cada passo em direção à justiça pareciam pesar menos sobre minha consciência, e a luz da esperança se tornava cada vez mais intensa. No entanto, a sombra do meu passado não se dissipou completamente. Um dia, ao retornar para casa, fui confrontado por meus irmãos. O choque em seus rostos era inegável, e o ressentimento que eles carregavam era palpável. Eles exigiram explicações, e naquele momento percebi que não poderia fugir das consequências de minhas ações. Com coragem, decidi enfrentar o que havia feito. Eu errei, comecei, a voz tremendo. Fui guiado pela ambição, e por isso traí vocês. Mas eu estou aqui agora, e quero reparar o dano que causei. Os olhares de meus irmãos eram uma mistura de dor e desconfiança, mas também de um leve vislumbre de compreensão. A mulher, que me acompanhava, falou com eles sobre a importância do perdão e da chance de recomeçar. Eu sabia que o caminho não seria fácil, mas era necessário. Por meio desse confronto, aprendi que a verdadeira justiça não vem apenas da punição, mas também da capacidade de perdoar e de se reconciliar. E assim como a mulher havia me mostrado misericórdia, eu poderia buscar o perdão de meus irmãos. O ato de enfrentar minhas consequências se transformou em um passo crucial para a minha verdadeira liberdade. No fim, a história não se resumiu a um leilão ou a um ato de compra. Ela se tornou uma jornada de redenção e transformação. O encontro com meus irmãos foi o início de um novo capítulo, onde a justiça divina se manifestou não somente em punição, mas em misericórdia e restauração. Eu havia aprendido que a luta por liberdade não era apenas sobre escapar do passado, mas sobre abraçar um futuro onde amor e perdão reinassem. A vida, assim, se tornava um testemunho da grandeza da graça divina.